Então, bom dia a todos presentes aí na NET, todos presentes aqui conosco no GEP. Nós vamos hoje, nessa manhã de sábado, no dia 7 de fevereiro, conversar um pouco sobre esse filme impactante e bonito, que é Humanas, né? Quem vai comentar para nós é o nosso colega Luiz Fernando Nóbrega, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro fundador do GEP de Marília e região, diretor de cultura da nossa diretoria de cultura aqui do GEP e analista de data do GEP, tá? Então, vamos lá conversar sobre esse filme com a palavra, o Luiz Fernando. Oi, estão me escutando aí na internet? Mais ou menos, Luiz Fernando. Põe o microfone mesmo, pode pôr aí. Tá bom. Olá a todos que estão aqui presentes. Bom dia, porque nós estamos fazendo uma programação diferente hoje de manhã, né? Que a gente costuma fazer de tarde. Essa é a programação do Cine Debate, que é uma programação mensal que o GEP de Marília e região faz durante o ano, né? E hoje a gente está começando a programação desse ano e queria agradecer então também quem está pela internet. Eu sei que a Celina, nossa amiga nossa, minha, da Mara, de muitos anos, está presente. Muito obrigado, Celina. Mas vou propor uma coisa um pouco diferente hoje. Em vez de eu começar a fazer qualquer comentário, eu vou propor. Oi, Celina, agora eu estou te vendo aqui na tela. Ah, bacana. Ah, que muita honra, viu, Celina, você estar aqui. Então, eu vou propor uma coisa um pouco diferente. Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou propor quem quiser dar um depoimento, quem está aqui presente, ou quem estiver na internet, dar um depoimento, qual o impacto emocional que vocês viveram vendo o filme. Queria propor isso antes de falar qualquer coisa. Então, quem se dispor a falar alguma coisa da vivência emocional que o filme despertou, né, em quem está aqui e quem está na internet. Então, vou dar um pouquinho a palavra para vocês. Bom, então eu vou começar com uma coisa que é bem antiga, porque eu sou nascida lá nos idos, lá para trás, e o primeiro contato que eu tenho lembrança de me dar conta de uma situação dessa ordem foi ouvindo uma moça, assim, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas ela contando para uma tia minha do pai dela, falando para ela que, como ela era a filha, ele tinha o direito de ser o primeiro. Ela contando isso desesperada. E eu, na época, não entendia o que se tratava dessa situação. O que, que era isso que ele estava falando? E eu fui perguntar depois para minha tia. E aí ela me explicou umas coisas assim, né, de um jeito não direto, porque eu era criança, tá? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com uma situação dessa natureza, né, de abuso na infância. E esse filme é é aquela situação assim que a gente se defronta muitas vezes trabalhando na área de saúde mental. Às vezes vem diretamente a partir desse tipo de situação que ocorreu, que alguém denunciou, ou às vezes a gente vai ter acesso a informações dessa ordem quando a pessoa consegue falar sobre isso
às vezes muitos anos depois de um trabalho que já vem ocorrendo. Então, né, me surpreendeu você falar, né, de ir por esse caminho. Então, eu acho que, para começar, eu acho que seria isso, tá? Alguém mais? Meu nome é Fernanda. Quero agradecer a oportunidade. Eu já tinha assistido o filme em casa, mas eu queria vir ao Cine Debate e eu quis vir presencial para assisti-lo novamente. Eu achei assim que o filme ele trouxe assim muito bem feito, né, por ser um filme nacional, todos os atores jovens, né, e que trabalharam muito bem. E assim, o que eu senti foi que assim, tanta pobreza, né, num local tão distante, né? E que assim, que esperança, né? Que pulsão de vida, de mudança, né? A partir aí dessa cultura, né, de abuso ali, eu acho que completando o que a Rosa trouxe, né, quer dizer, a menina, ela tem que ter essa experiência com o pai, então tem que ser o primeiro, né, e a família da minha mãe nasceu em Fordlândia, no norte, né, assim como minhas tias, e eu sempre, depois vieram, né, para Marília, e eu ouvia a história do Boto, né? Então, que tinha que ter, assim, um cuidado, porque senão o Boto, ele vinha abusar, né, vinha engravidar as meninas, né? Então, isso foi muito forte, isso na minha família, quer dizer, a minha mãe, né, ela trazia, né, essa condição cultural, né? Acho que é isso. E ela desenha, então, assistindo esse filme, eu me remeti à história da minha família materna, né? Então é muito forte. Meu nome é Cristina. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui aprendendo aí com vocês. Eu sou enfermeira, eu sou psicóloga na abordagem comportamental cognitiva, mas eu tenho muito para aprender com vocês. Faço um trabalho há 10 anos na Delegacia da Mulher. Eu atendo as crianças vítimas de violência todas as quartas-feiras. É um trabalho voluntário, mas eu estou ligado à faculdade, né, à FAMEMA. Eu fico com os meus alunos da residência. Eu vivencio isso todas as quartas-feiras porque eu preciso ter, é, fazer um relatório do que a criança vivenciou. Então, é um atendimento individual com essa criança, eu atuo com os bonecos, com familhinha. Às vezes a criança não quer falar, e às vezes eu acabo utilizando a dramatização da cadeira, né? A cadeira vazia. Olha, vou pôr o tio aí, só eu e ele. O que que eu poderia estar falando para ele? E aí a história vem, né? Ou é nos bonecos ou na dramatização. Eu acho que 90% eu consigo que a criança me fale, que isso acaba sendo um relatório para o fórum, né? E eu faço atendimento separado da família. Primeiro eu ouço a mãe, ou quem veio com a criança, e depois eu ouço a criança. E depois eu dou um retorno para essa mãe. Tem situações que as mães são coniventes com a situação, elas já chegam dizendo: olha, minha filha é uma mentirosa, não acredite no que ela vai falar. E aí a gente aproveita para fortalecer essa criança, né? Eu uso as historinhas do Pipo e Fifi, o Segredo da Tartanina, e para que a criança não volte a ser revitimizada. Então, é um trabalho que não é só ouvir a criança,
e sim fortalecer. Ultimamente, eu parabenizo muito a escola, porque eu acho que a gente está conseguindo, muitas vezes, esse relato pelas escolas. Então, a criança acaba falando na escola, o conselho vai para lá e essas crianças vêm para nós. Porque, se depender da família, muitas vezes isso é escondido e não chega. Então, é um trabalho em conjunto. E o que depois eu acabo fazendo encaminhamento para essas crianças, a maioria das crianças, para a psicóloga da unidade de saúde. Então, o que eu vejo, a fragilidade, é o depois. Como a gente precisa estar fortalecendo essas crianças e as famílias. Porque às vezes a criança fala: olha, por que que minha mãe está mentindo? Porque ela ganha dinheiro, ganha o carro do meu tio ajuda, então ela não quer que fale. Então, o que nós fazemos o depois, que eu vi no filme mesmo, a delegada se fragilizou aí, ela deixou uma casa e essa criança acabou retornando para essa família. E eu vivencio isso muitas vezes. Primeiro, que a justiça é lenta, às vezes eu sou testemunha, eu sou chamada para testemunhar, um caso de 2, 4 anos depois, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança enquanto a justiça não resolver? Então, eu vejo que Marília, como o Brasil, precisa se fortalecer. O que fazemos depois? Como que nós vamos acolher uma mãe que tem vários filhos e ela não tem condições de sustentar? Então, ela vê essa situação e ela, né, deixa isso acontecer porque ela não tem condições de cuidar dessa família. Então, muito obrigada. Oi, tudo bem? Hoje é bom dia, né? É, bom, achei o filme forte, mas o que eu tenho para falar é bem rápido. Essa semana eu sigo uma escritora que chama Lili Prata, e ela falou de um livro de uma autora que chama Toni Morrison, que chama O Olho Mais Azul. E ela fala assim, ela questionou a situação assim, que a gente acha que toda vez que a gente ama, o amor nos transforma para o melhor. Mas e quando nos transforma para o pior? Porque ela fala assim, que o violento ama com violência, o cruel ama com crueldade. O amor nunca é melhor do que quem está amando, entendeu? Então, às vezes o amor revela o que a pessoa é. Então, a gente vê essa questão, a ignorância do pai também, né? Pobre, uma situação olho mais azul de Toni Morrison, porque às vezes o amor revela quem a pessoa é. E nem sempre é pro positivo, às vezes é pro negativo, né? Alguém que está na internet quer falar? No Zoom? Celina, quer falar? Tá sem som, tá, o som tá ligado, desligado, Celina. Pronto. Então, bom dia para todo mundo. Luiz Fernando, muito obrigada pelo convite. Eu já vi a Mara aí na turma que está participando. Um beijo, Mara. E é sempre uma alegria poder rever amigos tão queridos. E
A gente já foi mais próximo geograficamente, hoje a gente está um pouco mais longe, mas o coração está sempre perto um do outro, né? E aí eu passei a notícia do lançamento de um livro, eu sou escritora, e é um livro que fala sobre crescimento. Eu escrevi junto com uma médica uroginecologista de São Paulo, e ele procura dar informações objetivas, claras, bem-humoradas, para crianças antes da adolescência. Com mediação, dá para começar bem cedo a explorar o livro, mas como leitor fluente, a partir da ganhou leitura, já pode ler o livro, que ele pretende ser um livro que informe antes, talvez na prevenção é, desse tipo de ocorrência, como o abuso, mas ele toca também na gravidez precoce, e ele começa explicando a anatomia e vai construindo a partir, capítulo a capítulo, um conhecimento sobre o corpo, sobre reprodução, e toca nessas questões e vai permeando questões emocionais ao longo do livro. E aí, aconteceu essa coincidência de eu lançar o livro essa semana, e eu passei a divulgação, o Luiz Fernando viu a divulgação, me convidou e aqui estou, muito contente. E fiquei muito feliz já de ouvir o depoimento de vocês, porque toca em coisas assim que eu acho que o livro pode colaborar um pouco nessa prevenção, e beneficiar as crianças com informação. Então, eu torço para que chegue às escolas no norte e em todas as regiões, para que as crianças possam efetivamente ter acesso à informação de um jeito leve, bonito e seguro, né? Tem um apêndice para pais, educadores, sobre como lidar com esses assuntos. E a gente tratou como uma questão de segurança, né? De prevenção mesmo de risco. O capítulo sobre abuso chama Não Caia em Cilada, porque o livro tem uma interface com a aventura. A gente usou essa linguagem aventureira, de crescer uma aventura que tem muitas coisas legais, mas também tem riscos, né? E a gente precisa estar prevenido e informado para poder entrar numa aventura. Então é isso. Não quero me prolongar muito mais, mas é um prazer estar aqui com vocês. Sobre essa questão que o Luiz perguntou, sobre vivências emocionais ligadas ao tema do filme, que é o abuso infantil, eu queria entender, a pergunta é a respeito pessoal ou ou sobre Não, como... o impacto que você viveu, no caso. Qual o Ah, impacto que você experimentou vendo o filme? tá. Então, bom, essa questão do abuso infantil no nosso país é uma tragédia mesmo, né? Eu me aproximei mais desse assunto enquanto eu fiz o livro, e perto de uma médica, então, que já trabalhou em vários órgãos de assistência, já atendeu crianças que sofreram abuso por parte médica, então realmente é uma tragédia. É uma questão que está toda envolta em tabus, então é muito difícil de conversar sobre elas, né? Dentro das casas. Essa médica com quem eu escrevi o livro, ela é uma médica que atende pacientes de classe média alta, na Vila Mariana, em São Paulo, e dentro do consultório dela, as mães não conseguem, mulheres que estão no mercado de trabalho, que são pessoas que têm um nível cultural alto, mesmo assim não falam com suas filhas sobre menstruação, não conseguem falar. Isso acho que remete muito à forma como esses assuntos mais simples, naturais, né, até do corpo, encontram mesmo um entrave muito grande. Então, eu acho que a questão do abuso ainda está mais longe ainda disso. Então, há muito que se fazer, muito que caminhar e divulgar encontros e materiais e o que está à nossa disposição, porque por exemplo, é, eu mesma não sabia a quantidade de materiais disponíveis no SUS, e se não estão lá, a gente pode reivindicar que estejam, né? Mas o SUS oferece uma série de contraceptivos, né? E entre outras coisas, até absorvente, uma série de coisas. Então, a gente pode, sabendo também, poder reivindicar a efetiva ação do Estado no que já está definido como para a gente ter, para estar à disposição de crianças e adolescentes esses serviços. Então, enfim, é por aí. Obrigada
pelo espaço. E a Mara quer falar, Mara? Não, oi, oi para todo mundo, para quem tá aí fora, para quem está aqui dentro. E o que eu tô sentindo, o que eu senti assim do filme, eu vi pela terceira vez hoje. Então eu imaginei assim, meu Deus, não vou aguentar ver de novo o filme. Mas é incrível que hoje eu tive outros impactos emocionais assim que eu não tive das outras duas vezes. Você vai vendo mais detalhes e eu fiquei assim, quando terminou o filme, eu estava quase chorando, sabe? E das outras vezes eu não tive isso. Eu não tive vontade de chorar. Hoje eu tive, assim, quando fico às quatro, assim, e a Nenê parada, assim, que termina o filme nelas, eu achei aquilo de uma dor, assim, porque ao mesmo tempo, como sobreviver sem esse homem, né? E então, assim, o que eu achei, me emocionou muito o trabalho também dos atores. A mãe tinha uma expressão incrível. Ela não falava nada, mas o olhar dela, assim, era uma coisa que dizia tudo, né? E as crianças, as meninas, a própria Marciele, né? Que menina incrível, assim, sabe? Espontânea assim, de uma solidão, né? A mãe lavando o cabelo dela, assim, lavando a cabeça naquele silêncio, né? Ela tentando contar, pedir socorro, mas não tinha jeito, né? A mãe não conseguia nem falar sobre o assunto, né? Então, hoje eu fiquei mais impactada com o filme do que eu já, do que eu fiquei das outras vezes que eu vi. Acho que é isso. E a igreja, né? Aquela coisa da igreja que me incomoda profundamente, que dá um nervoso enorme, né? Que a pastora dizendo que a felicidade só existe em Deus e que Deus é a família, né? A família é que provê em tudo, que dela tudo tem que se suportar. Enfim, a igreja conivente também com tudo isso, a cafetina conivente com tudo, é assim mesmo, e é assim mesmo, e é assim mesmo. E no fim, devo confessar que eu tive uma alegria enorme na hora que ela matou ele. Então, eu adorei, sabe assim, adorei. Pode ser super ridículo o que eu estou falando, mas eu amei. Assim, devia dar um revólver para cada uma. Bom, obrigado por vocês toparem falar um pouco da experiência emocional, porque no caso aí eu fui pesquisar um pouco sobre o filme e a Mariana Brennan, ela fez um documentário até sobre o tio-avô dela, que é um artista muito famoso lá no Recife, não sei se vocês conhecem, o Francisco Brennan, né? Então ela fez um documentário que nós vimos, é um filme muito interessante, mas a Mariana estava comentando que ela ficou sabendo dessa história lá de Marajó, da prostituição das crianças e tudo, pedofilia e tudo mais, com a Fafá de Belém. E, então a Fafá de Belém contou para ela 10 anos atrás o que ela estava sabendo, e a Mariana, a diretora, ficou muito impactada com aquilo. Ela achou aquilo uma coisa tremenda, né? E então o processo do filme levou 10 anos para chegar a isso que a gente viu, né? O processo todo dela começar a pesquisar e ela queria, então ela faz documentários, a Mariana, ela queria fazer um documentário, mas aí começou a levar em conta assim, mas vai filmar as pessoas, vai expor as pessoas, vai deixar assim em público, né? Então eles mudaram para fazer uma coisa de ficção, né? Não é baseado em fatos reais, mas todas as personagens são ficção, né? São atores e tal, né? E inclusive a Mariana, a diretora, ela destaca assim que tiveram cuidado de não expor os corpos de nenhuma mulher, de nenhuma menina, nada, né? Nenhuma cena explícita de sexo, de nada, de nenhum tipo, né? E então e a outra coisa que a Mariana fala assim que então a repercussão do filme, né? Quer dizer, os próprios atores mal sabiam, as meninas mal sabiam o que estava acontecendo, qual era o assunto do filme, né? Achei isso muito curioso também, né?
E, e aí, no caso, o impacto emocional, eu perguntei e frisei isso, porque agora vocês imaginam uma criança, né, 13 anos, o impacto emocional que uma criança pode viver numa situação dessa, né? Uma tal parte de sedução por causa de um pai ou por causa de um tio, alguém falou do tio, né? Então, o impacto emocional. E como é que uma criança suporta isso mentalmente, né? Como suportar isso, né? E, e várias cenas têm cenas de mergulho, né? Que estão dentro da água e fora da água, né? Quer dizer, tem uma cena bem reveladora e depois daquela cena com o pai que fica claro que houve lá um ataque sexual, a cena seguinte corta, ela sai da água, né? Ela está dentro da água e sai da água. Quer dizer, são mundos diferentes, né? Um mundo interno, né? A experiência emocional que ela está vivendo e as coisas que estão acontecendo fora, né? E, e aí eu queria comentar o seguinte, quer dizer, em termos assim de capacidade da criança poder tolerar as emoções, né? Então pode começar a ter sintomas, as crianças podem ter sintomas, sintomas físicos, sintomas psicológicos, né? E podem ficar apartadas da experiência emocional. E me ocorreu, por exemplo, eu atendo um homem e ele, desde criança, ele diz assim que, o pai dele fala para ele, desde criança, que você vai ser o fracasso, você não vai dar certo em nada, né? Tudo que você fizer não vai dar certo. Quer dizer, ele foi criado assim desde pequeno. E como suportar isso mentalmente? Assim, a dor que a criança precisa do pai e da mãe, do acolhimento do pai e da mãe, mas como suportar que aquele que acolhe é aquele que está atacando, no caso, amor, mas olha o tipo de amor desse pai, né? E aí, como suportar? No caso desse meu cliente, ele ficou bem apartado das emoções. Então, para não sofrer tudo aquilo, ele tipo isolou a vida emocional dele, foi ser um cara prático na vida, largou as emoções de lado, né? Esse é um tipo de situação que tem o psicanalista Wilfred Peel coloca muito claro, que é a capacidade de se pensar. Mas para se pensar tem que se suportar as emoções, né? Então, isso tem a ver com a ajuda de um pai e da mãe. O modelo básico é, como a Melanie Klein trazia, né, é a mãe e o bebê. A mãe suporta as aflições ou capta as aflições que o bebê vive, né? Chama isso reverie materna, né? E depois a mãe tipo digere, né? Com a paciência ela devolve para a criança a experiência que a criança estava sofrendo, digerida, né? Assim, elaborada pela mãe. E se a criança não tem isso, como é que ela faz? No caso dessa menina do filme, uma aflição que dá é que nasce num contexto que não tem perspectiva. Não tem perspectiva. Quer dizer, tudo aquilo vai se repetir, vai repetir, e vai repetir, e vai repetir. Quer dizer, no caso, ela teve uma irmã que arranjou também um homem, sei lá como é que arranjou esse homem, e saiu do ambiente, né? Agora, essa menina aí, como a mãe também, a mãe da menina, da Marciele, também foi engravidada pelo pai. Quer dizer, então, repete, vai tudo repetindo. E você nasce nesse contexto, como escapar disso? Quer dizer, e a gente não sabe, mas no caso aí da menina, ela teve uma ação, né? Ela não conseguiu elaborar isso, né? Ela foi para uma ação para amar, a torceu que deu um tiro, mas esse é o desafio, né? Como poder tolerar experiências emocionais e evoluir com elas para a gente poder. O Freud coloca isso, né? Que a gente, para a frustração e a dor, a gente tem que ser capaz de suportar antes de agir, né? Senão fica uma reação automática de ação, né? Você não elabora nada, né? Então eu acho que esse filme coloca para mim esse desafio. Como é que essa menina que vive num contexto, e isso vale para qualquer situação, quer dizer, eu destaquei que tem muita situação de mergulho dentro d'água. Nós estamos cada um mergulhado numa certa situação, cada um na sua família, nos seus
trabalhos, né? E como é que a gente sobrevive estando mergulhado numa situação, né? Esse é um ponto que eu acho que eu destacaria, que é esse de estar mergulhado numa situação. Mas, na verdade, o título que eu dei para minha abordagem é o título assim, a perda da inocência por um mundo cruel, né? Então, como é que a garota, né, você veja que a atriz, a incrível menina, né, que faz a Marciele, ela tá alegre no começo, né? É a menina brincando de coisas de casinha, né, família, né? E junto com a irmã, né? É criança, né? Mas aí tem uma violência que força você a entrar num outro mundo, né? Passar por um mundo que não é mais da criança, é um mundo já do adulto, né? Mas isso é uma tal violência, né? E, e aí, como a atriz muda a expressão, ela virou um desamparo, uma dor, uma tristeza, né? Ela tem uma cena a segunda cena de dança, ela mal consegue participar, ela está alheia, está longe, sei lá onde ela está, ela erra, passa, não sabe mais, não se interessa com acho por comer, né? Como ela muda, né? A atriz muda, né? É incrível, né? E também os atores são muito bons. Essa mãe dá um pouco de aflição da mãe. Eu fiquei muito aflito porque ela não tem força nenhuma, né? Nenhuma, não consegue participar de nada. E no fim ela acha que é um homem bom. Ela arranjou um homem bom e arranjou um lugar para ela viver também, que ela já tinha uma filha de um outro homem, né? E um homem bom. Mas esse homem bom é aquele que vai na igreja, rezar lá, né, os princípios lá, morais da igreja, mas está em casa fazendo sexo com a filha, né? Então é todo um mundo de violência, hipocrisia, né? Aparência, né? Mas para mim a aflição é que a menina lá está no meio e não consegue escapar, né? Assim, não tem perspectiva. Ela mata o pai, mas na verdade ela vai continuar naquele mundo, que é um mundo que o homem, né, é muito violento, né? O homem, ser humano macho, né, é muito violento, né? E aí domina a situação com a violência, né? Violência física e sexual, né? E como viver com isso, né? Quer dizer, é toda uma cultura de um grupo, né? Que tem lá essa história do Boto. Essa história do Boto é para achar um tipo de, vamos dizer, visão assim folclórica quase, né? Mas as coisas não acontecem assim conforme o folclore, né? É, então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa antes de devolver a palavra para você também. E é interessante, assim, que a menina, a própria menina, a Marciele, ela fica menstruada, né? Ela também não fala para a mãe, né? É um assunto meio tabu, como foi comentado. Nem isso se conversa, né? Ela arranja lá um jeito de cuidar dela própria, né? Não se fala disso. Quer dizer, muita coisa a gente vê acontecendo, mas não é falada, né? Ninguém fala, né? Ninguém conversa, né? E- Oi? Não, não tem diálogo, não tem conversa. Outra coisa curiosa também do filme é que não tem música. Vocês repararam? O filme é um som ambiente, a gente escuta os passarinhos, escuta a selva, né? A água, né? E só tem música na hora do boteco lá, que tem uma dancinha lá, e tem música, mas não tem música, é só som ambiente. Muito, muito interessante isso também, né? O modo dela fazer o filme, né? E agora, outra coisa que também é interessante é como é o processo da Marcela vai tomando consciência, né? Como é que ela vai se dando conta, né, da vida, era a vida de criança e depois ela vai se dando conta de tudo que acontece, essa história da balsa, a história do tio, elas conversam lá, o tio que teve, engravidou a um pai, né, a mãe. Ah, sim, é.
Não, foi então, é. Então, aí vai aparecendo as coisas, né? As meninas vão conversando entre elas, né? Que foi engravidada pelo pai, a amiga foi engravidada pelo pai. Exatamente, é. Vai tomando consciência, né? Daquilo que está acontecendo. Mas na minha impressão, a, ela agiu, acabou matando lá esse pai, mas aquilo sem reflexão, né? Foi um ato, assim, impulsivo, emocional, e não teve nenhuma reflexão, né? Mas foi o limite. Às vezes, pode ser que a gente tenha que ir para uma situação limite, né? Na vida, né? Sim, sim, sim. Não aguentou. Ela viu que a irmã não estava, saiu. Só um pouquinho, então eu vou passar o microfone. Por enquanto eu paro aqui um pouquinho, e aí. Hã? Ah, pode. Adriana Godoy falou: bom dia. O que entristeceu foi a mudança no olhar da criança de alegre e inocente para triste e apático, o limpo e o sujo, a água como purificação, triste e delicado. É isso mesmo, tem uma cena da mãe lavando o cabelo da filha, depois que ela saiu na noitada lá, estava pintado com alguma coisa lá. Parece exatamente isso, Adriana, né? Adriana que comentou, né? É isso mesmo, é uma coisa de purificação limpando as sujeiras, né? É isso. Quem quer falar então? É. Eu também quero, Luciana. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde. É, é, a atitude da Marciele, né? Marcele, é, pelo menos foi o que eu senti, né? Que a gente se coloca no lugar, né? Parece que a gente está lá no filme e tenta se colocar. É como se ela falasse assim: essa é a atitude, mãe, que você teria que ter tomado em referência a mim, né? Ela viu que a mãe não iria tomar, não tomou providências para a primeira filha, com a Cláudia, não tomou providência com ela. Mas com a irmã dela, a mãe dela não ia tomar providência. Então, ela falou assim, então eu vou ter que quebrar isso, né? É duro, é difícil, mas eu vou ter que quebrar. Ela fez aquilo num ato de amor pela irmã, né? E é como se ela não tem, isso não vai parar se não morrer a pessoa. Tinha acabado de nascer a outra irmã, né? É um ciclo. Então você quebrou aquele ciclo. Então quando ela voltou, que ela olhou, falou assim: agora é o fim. Ficou em silêncio as quatro. Mas eu entendi no olhar como se ela falasse assim: acabou, vamos começar a reiniciar, né? O que eu entendi, né? E que até agora eu estou assim também pensando e tentando entender do filme, quem sabe vocês podem me ajudar, é a figura desse irmão silencioso, inerte, sem tomar, né? E é como se eles já soubessem o que que o pai ia fazer também, mas, né? Fala assim, né? E fala assim, vem, o pai tá te chamando, né? Então aí o menorzinho pega e fala assim, você é mulher também? É, pai, e naquele momento eu senti o ódio da mãe pela Marcele. Ele falou: sai daqui você também. Competindo com ela. Porque ela é filha, agora a Cláudia não era filho do marido, né? Agora essa não, essa é filha, objeto de amor. Eu entendi assim, né? É isso que eu. Eu queria falar um pouquinho, posso? Pode, por favor. Então, eu achei muito interessante, Luciana, essa pergunta que você fez do impacto emocional. E a gente foi tomada por tantas conversas, né, que surgiram aqui, e para mim ficou muito forte os desejos sem interditos, sabe? É cultural? Será que a gente pode pensar assim? O quê, Hein? Eliana? Será? Esses desejos
Você me ouviu? Vocês estão me ouvindo? É que eu estou numa Sim. situação, gente, completamente fora de casa, de tudo, tá? Ah, Então, eu vou tentar repetir. Me remeteu a pensar nesses desejos que não têm interditos, ninguém é interditado. E isso sim. é cultural? É, eu pensei na cultura porque eu acho que a gente não precisa ir para o Nordeste, para lugares com. A própria amiga nossa trouxe de uma experiência com uma ginecologista na Vila Mariana, que são pessoas de uma condição muito boa e tem um tabu para dizer do mais básico, né? Então, de que maneira se aproxima do filho? Você citou, o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, só que assim, essa mãe não traduz nada para o filho, não traz nenhuma fala para lidar com as angústias da filha, né? E aí isso me remeteu a alguma coisa assim, ah, mais assim de mulheres submetidas, todos impotentes a uma situação traumática que foi causada. Então, isso nos causa muita dor, né? Assistir toda essa fisionomia, essa transformação dessa menina, que nem você disse, de uma menina adolescente, criança, feliz, espontânea, ela perder tudo isso é muito duro. Então, nós temos muita coisa para pensar, né? Ótimo, Helena, ótimo. E isso que você falou dos desejos não interditos, né? É, Uhum, eu, então eu acho isso interessante porque culturalmente a gente vê que os grupos humanos são muito diferentes, né? O que cabe uhum, num certo grupo, no outro grupo não cabe, né? Mas tem a impressão que o incesto é algo meio universal. É a impressão que eu tenho, e eu acho que na raça humana, no ser humano, acho que o incesto é algo que não é permitido. Eu acho que geralmente, eu acho que não- eu acho que é universal isso, pelo que eu saiba. E, uhum. mas outra coisa que eu queria comentar é assim, o irmão, realmente o irmão parece um autista, assim, né? Um cara que não vê nada, mas eu acho que pode ter essa hipótese de conivência com o pai, né? Já que eles são os machos do pedaço ali, né? Então, ele tá, deixa o pai fazer, né? E pronto, né? E o tiro final, que realmente a cena final, parece até que a mãe gostou que matou esse homem, né? É, e eu me lembrei o seguinte, que o fascismo na Itália, né? O Mussolini, né? Apareceu durante um tempo lá, mas até uma hora que o pessoal acabou com o fascismo e enforcaram o Mussolini em praça pública. Então, não, sabe, tem uma hora que dá um basta e tem que ser um limite. Como eu falei, tem situações que são limites, ou, né? Ou você mata o cara, ou o cara vai matar você. O pai editava tudo, punha de castigo porque ela foi na balsa, mas ele metia a mão na filha, né? Então, Posso falar uma coisinha? pode, pode, só um pouquinho. Então, Celina, pode falar, depois abre aqui. Então, a questão que alguém comentou da pobreza ali. Eu acho que ali eles comiam, eles dormiam, eles tinham casa, eles saíam para a floresta, eles tinham o rio para nadar. É uma pobreza, mas é uma pobreza que ainda tem uma dignidade. As pessoas têm seus papéis na família. Tá muito, é um pouco, que acho que a gente criou um contexto, um conceito de pobreza,
né, que está ligado à sociedade de consumo. Então, quem não consome é pobre, né? Mas até ali, eu achei que ali aquela família tinha toda a condição de dar certo, né? Tinha alimento, tinha convivência, tinha até guardados, né? A questão tinha uma vida espiritual, enfim, eu acho que reunia condições materiais, emocionais, é, de saúde, todo mundo era saudável, para que eles pudessem viver em paz e com dignidade. O que rompe mesmo com isso é uma questão, não sei se a gente pode falar, doentia da parte do abusador, né? É, então, assim, o filme no começo mostra elas indo lá para o meio da floresta, vão buscar o açaí, né? Numa situação cooperativa. Então, eu acho muito legal isso. Outra coisa que vocês pontuaram que eu achei tão interessante, que o Luiz falou no começo, é, as- os sinais aparecem de uma criança que é abusada. Então, o filme mostra muito isso, né? Então, o adulto, ele consegue perceber quando a criança tá com alguma coisa muda, tem alguma coisa acontecendo. Pode não ser necessariamente abuso, né? Mas alguma coisa importante ali está acontecendo para essa mudança de comportamento. Então, a gente, como adulto, acho que tem que pôr as barbas de molho e prestar um pouco mais de atenção quando a criança muda, né? É, e essa mãe, quando vocês comentaram também que essa mãe é como se ela tivesse sufocado debaixo d'água o tempo todo, né? Porque ela tá, nossa, imagina a situação se a gente tivesse no papel dela com um homem forte, macholento, né? Com essa questão perpetuando, é uma filha segunda e vai para a terceira, e o filho lá silencioso, ele está chegando na adolescência, está um adolescente, ele vai, eu acho que ele está lá como assim, eu não dou conta ainda desse pai violento, porque daqui a pouco ele vai, quando o pai envelhecer, né, é ele que toma o lugar e vai querer mandar naquela casa como um macho alfa, vamos dizer, talvez, né, essa relação de poder ela mude, e aí pode ser assim. Eu tive três irmãos mais velhos que eles herdaram do meu pai a violência. Então, tinha uma hierarquia ali. Então, era o mais velho que podia bater mais e falar mais e manda mais. Depois o do meio, à medida que o mais velho casou, o outro passou a ter o papel, e assim foi, né? O mais velho pegou o papel do pai, e aí eles foram se como uma herança, né? Eles foram, tem uma ordem sucessória no poder e na violência, e eu era a filha mais nova com caçula lá e ainda mulher, né? Então, imagina como sobrou, né? Então, esta mãe, a minha mãe mergulhada, migrante do sul para o sudeste, mergulhada nessa situação de ter que pegar os filhos e correr. Agora estou falando uma coisa pessoal, mas pegar os cinco filhos e correr para São Paulo em busca de apoio para poder se livrar de um homem violento, que era o marido dela, né, o meu pai. Então, eu imagino quanta coragem uma mulher precisa ter, ela com barriga ainda, né? Então, a situação dessa mãe é uma situação assim muito, muito dura mesmo. E isso que a Mara falou, a gente vê no olhar dela, na situação. Ela não consegue falar, ela fala pelos olhos, né? Uma angústia imensa, ela está num buraco imenso, essa mulher. Então, acho que é uma situação que merece muita compaixão mesmo, assim, da gente olhar e pensar. É, quando ela fala que esse homem é bom, né? Que ainda assim foi a coisa mais digna que ela teve na vida dela, foi ter esse homem dando a casa, acolhendo ela, né? E aí eu acho que quando a gente fala o que fazer, né? Eu acho que tem um personagem no filme que é o personagem da Dira Paz, né? De uma mulher que ela vai mostrar uma presença externa que pode ser uma mediação para esse conflito e também um adulto de confiança que vai poder ajudar aquela menina a entender o que está acontecendo, o que é certo, o que é errado e tomar providências para ela que fique protegida, né? Então, eu acho que essa questão do papel do Estado realmente fica muito deficiente nos lugares. Se fica ruim nos centros urbanos, né? Muito mais nesses lugares mais distantes, né? É, e também quando eu falei um pouco do pai, talvez na questão tem que tratar os homens, né? Tem que ter uma quebra nessa, porque pode ser uma cultura, né? Apesar de que me parece, Roberta, que o que causa incômodo não está acomodado, assimilado pela cultura, né? Então,
Eu acho que tem que ter não é que tem que ter, né? Mas seria, quando a gente pensa no diálogo, no esclarecimento, na informação, esses homens também precisam de uma abordagem, né? Não sei como que tratam, conversa com um homem desse, não sei que intervenção que pode ser feita, né, naquele lugar, porque tem que cortar o mal, tem que começar a mostrar, né, sei lá, curar essas pessoas, não sei. Enfim, já falei demais, Eu tem já, mais coisas, mas a gente pode já falar ouvi em outro. falar que geralmente Obrigada. quem precisa de terapia não faz, né? Geralmente quem faz são as vítimas. Pois é. Não, na verdade, ela acabou falando o que eu ia falar, da importância da presença da delegada, né? A Marcilei antes e uma Marcilei depois, né? É como se a delegada fosse é, me fugiu a palavra, como se fosse assim, o exemplo, né? Tá aqui, ó, você não tá sozinha nisso, né? Se fortaleceu, ela conheceu a violência, ela viu também que ela poderia mudar um comportamento dela para tomar alguma atitude, para ser diferente, né? E era justamente isso que eu ia falar, que ela acabou falando, né? E a questão não é muito diferente hoje em dia, né? A gente nota que não se mudou, né? Então, mas aí é porque a gente dá essa sensação de que não é hoje em dia, talvez pelo local, né? Distante. A gente trazendo para as grandes cidades, mudou alguma coisa, né? As mulheres continuam impotentes, tantos feminicídios, né? Ocorrendo por uma sensação de posse que o homem tem, né? E essa posse começa com a base sexual, porque começa com amor, né? Tudo nos limites do amor, para depois passar para agressividade, né? E aí, esse homem que é assim hoje, será que ele não teve alguma ligação lá atrás também, de pai, de alguém da família? Porque assim, sozinho do nada não se brotou isso, né? A gente sabe que é fruto de alguma coisa da infância, né? Da formação ali do ser humano, né? No desenvolvimento dele com alguém, né? E aí a gente vê o filme e a gente fala assim, a Marcilei foi lá e deu cabo do... Mas e hoje nós, mulheres, né? Que às vezes a gente vê aí convivendo, dá a impressão que continua, né? Essa impotência de dar fim nisso. Esse fica meu questionamento, assim. Não, eu não falo, porque como eu vou uma vez por semana, então a minha agenda está lotada para atender crianças de 1 aninho até 12 anos. Então, foi uma proposta de atender as crianças. Eu vejo que eu não tenho estrutura para conversar com esses homens. E percebo que se a gente for prender todos os homens, o que vai virar a, né? Então, precisamos trabalhar, precisamos trabalhar com esses homens. E eu falo para os meus alunos, aonde que a gente tem que começar? É trabalhando no pré-natal com o casal, mãe e pai, ela está grávida, como você vai lidar com esse bebê, trabalhando a questão de violência, trabalhando a questão do respeito que ele vai ter que ter com aquele bebê que vai nascer. Então, a gente já começa errado, porque pré-natal geralmente vão as mulheres, e a gente não está fortalecendo o casal,
Então, eu vejo que a gente precisa melhorar muito, e não é só prender. Então, teria que ter um trabalho na penitenciária para trabalhar com esses homens, porque a maioria também, às vezes, foram abusados. E aí, o que que a gente está trabalhando com isso? Qual é a saúde mental desse homem? Então, nós não estamos trabalhando com esses homens. Não é só com as mulheres e as crianças. Cida, por favor. Ah, bom dia a todos. Já quase boa tarde. Bom Eu dia. queria agradecer porque muito do que foi falado, eu compartilho com muito do que foi falado, né? Acho, é claro, um filme impactante, tocante demais, me chamou muita atenção. Eu acho que isso que a Celina colocou agora, eu acho que você colocou em palavras uma coisa que eu estava sentindo, que era assim, eu levei um choque quando eu vi que aquele pai não era o que eu imaginava que ele era, porque ele tinha até uma expressão assim afetuosa no início, as crianças brincando, elas colhendo açaí. Eu acho que isso que você falou fez muito sentido para mim, ficou mais claro com a sua fala, porque eu tinha, é, nossa, esse pai, que coisa, né? Quer dizer, mas então assim, acho que tem um profundo desamparo, desamparo desse homem que não tem interdição, como a Eliana falou, né? Todo mundo percebeu, não tem interdição, mas é muito desamparo, e o desamparo, ele é violento. Quem vive o desamparo vive uma profunda violência, porque não tem condição de, muitas vezes, de se tornar humano, de desenvolver a mente, não tem o outro, né? Agora, achei. Bom, vocês falaram dos atores, impressionante como eles trabalham, né? E tem uma comunicação muito forte dessa mãe com o olhar, mas ela não pode falar. E aí, então a gente vai sentindo uma profunda compaixão pelas crianças, pela mãe, né? Pela menina, pela mãe, mas o encontro com a Dira Paz, né? A policial, que eu esqueci o nome, isto foi fundamental, porque a menina só precisava que deixassem ela falar. A mãe não podia falar. Então, mas a menina, se me deixam falar, eu falo, ainda que seja para acenar, para balançar que sim, né? Quando ela tem essa experiência com alguém que tem um olhar que a vê, ela fala, né? E a força da menina me impressionou. Ela é muito forte. Eu compreendi, Luiz, quando você disse que tem momentos em que o ato é o que precisa acontecer. Não dá para ter um pensamento, porque é uma questão de vida ou de morte, né? Ou eu mato ou eu morro. Mas a menina foi. A menina é muito forte, ela conseguiu romper. O que vai acontecer depois? Eu fiquei com esperança. Eu entendi o que você falou, que ela está num contexto, que as coisas podem se repetir, mas por que que eu fiquei com uma esperança? Porque ela vive uma outra experiência, tanto com a policial como com a mãe da amiga que recebe ela na casa, que acolhe, e que depois não pode enfrentar o pai que diz: querem que eu tire você aqui pela violência, né? Então elas cedem, né? Recuam, mas a menina é muito forte, né? E ela tem agora uma outra vivência, né? De uma possibilidade, né? Ainda que vá carregar essa situação de ter precisado. Foi ela que defendeu a família toda, né? Na verdade, de certo modo, né? Mas muito bonito, assim, muito impressionante. O filme muito bonito e só vou terminando. Eu achei de uma delicadeza e de uma coerência elas não terem deixado estampado nenhuma cena de sexo explícito. Achei isso profundamente coerente e delicado no filme. Acho que estava de acordo com a proposta, né, de Seu denúncia, pai. de, enfim.
de poder chegar às pessoas essa situação para a gente poder refletir e conversar, como uma conversa que nós estamos tendo aqui, que eu acho que a gente vai ficando com muita coisa para pensar, né? Com as contribuições de todos, né? Então, queria agradecer. Obrigado, Cid. Você trouxe a situação aí do desamparo, né? E a Helena trouxe da dor, né? Realmente são experiências emocionais muito difíceis, né? O desamparo é muito doído, né? E as dores também, todas que a gente vive, né? A Helena destacou que é muita dor, né? Muita dor, né? O filme traz muita dor. E todos sofrem, né? De algum jeito estão sofrendo na situação, porque esse pai também ele vem de uma origem, como a Rosa logo no começo falou, ele deve ter também aprendido que não, o macho aqui, a mulher da casa é minha, seja filha, seja quem for, é minha, né? Então é uma cultura, né, que vem. Agora, eu acho que tudo isso, quando a discussão vem à tona, né? Vem a policial, entrou, aí sim abre uma chance de alguma coisa ser Ah, é. conversada, né? Ser Sim, conversada, né? E aí o que que vai desencadear, é né? Dá outra. uma curiosidade para ver como é que essa menina evoluía e vai evoluir depois disso, né? A família, né? É, Fala, sim. Cida, quer falar? Fala. Não, é Né? isso que você está dizendo. A gente fica imaginando os desdobramentos disso, mas agora ela tendo uma outra experiência, né? De alguém que olhou para ela, que a viu e ela pôde falar, porque a mãe vê, mas não pode falar. Ela está amordaçada, né? E presa às necessidades de sustentar a família, né? Enfim, isso tudo é muito complexo, mas tem isso muito forte, né? Então, mas eu acho que é bacana você destacar isso, da palavra, a força da palavra, né? Nós que trabalhamos com psicologia, psicanálise, a força da palavra, né? Realmente é Sim. impressionante, né? Quando tem chance de se falar, né? Mas tem aqui mais uma pessoa para falar aqui. Falando em falar, Obrigado. Meu nome é Bruna e eu fiquei com um comentário na cabeça, bem breve, que eu achei muito simbólico o momento do filme em que a delegada entrega para ela a identidade dela, depois que aconteceu tudo, depois que ela teve a revelação de que ela sofreu uma violência, né? E ela tá indo ali para um lar temporário. É nesse momento que ela recebe a identidade dela. Ou seja, ela tá marcada, né, por essa experiência de alguma forma. Então, acho que era mais isso mesmo que eu queria comentar. Eu fiquei pensando no poder que tem o poder no macro, na nossa sociedade. É, diante. Ah, tá. Poder tira a nossa capacidade, diante do poder que é muito forte, a gente não pensa. Vide a nossa atual, né? É, e o poder, ele está em todas as classes. Você vê que é uma família pobre, mas existe o poder lá dentro, que deixa todo mundo calado. E perde-se a capacidade de pensar diante do poder. Aí precisa ter outro poder, que é da polícia, que interfere para ser bom, né? Isso. Uma coisa que me chamou a atenção, acho que a Cris coloca como cuidar dessa criança no pós, né? E eu também penso como prevenir que isso aconteça, né? A gente viu aquele pai que ensinou ela a manusear a arma, né? Deu uma balinha para ela, né? Ela na rede pensando em abrir e chupar aquela balinha, né? E aí houve a situação, né, que ele levou ela, a preterida, né, quer dizer, tinha mais açaí para ela, ele, eu acho que arrebentou a, a rede, né, para ela dormir ali com ele,
Ele levou ela para caçar e houve o abuso. Então, como prevenir essas situações? Né? E depois o que me chamou também a atenção, que ele brincando com elas, passando a lama, né, ali no rosto, e depois a Marciele mata o pai, e as duas vão, não sei que, enterrando, né, aquele papel de pai, né, aquele pai monstro, né. Então essa cena, assim, me impactou. Acho sim que no pré-natal a gente tem que trabalhar isso, né? Fazer grupo de educação, assim como nas escolas, né? Mas como prevenir, né, esse abuso? Uma comunidade assim que entrava num quarteirão assim e entrava assim até o meio do quarteirão, assim, um beco, sabe? E eu fiquei trabalhando um tempo cuidando de um menino lá que dormia, enfim, na rua, e eu fui descobrindo a história dele e fui fazendo algumas coisas. E eu fiquei sabendo quando eu estava convivendo, que eu andei entrando lá, vendo a casa dele e tudo, que tinha acontecido uma pessoa tinha tido um bebê, uma mulher tinha tido um bebê, e ela ficou de licença um tempo, e quando ela estava com uns 2 meses, 3, ela voltou a trabalhar. E no dia que ela voltou a trabalhar, o pai estuprou a bebezinha. E aí, quando ela chegou, a menininha estava toda sangrada, machucada, tudo. E aí eu falei, e aí, o que aconteceu, né? Aconteceu que o pessoal da favela pegou ele e jogou ele num rio. Eles não chamaram a polícia, eles mataram o cara. Eles julgam, né? Eles mesmos, assim, resolvem ali entre eles. Eles falaram isso. O depois, né? Como fica a cabeça dessas crianças? Conforme, se essas crianças são abusadas muito cedo, elas demoram para entender que aquela atitude é um abuso. E elas vão aprender na escola como uma surpresa. Nossa, o que o meu pai, o meu avô faz escondido comigo é um abuso, é um susto. Eu tive uma situação de atender duas meninas que quando a mais velha estava com 4 anos, ela viu o bisavô abusando da irmãzinha de 1 ano. E depois essas meninas cresceram, né? O bisavô foi preso, e aí elas vieram para o meu consultório para atendimento. E essa menina, ela já estava com 15 anos, a de 4. Ela não voltou a ter uma saúde mental. Era uma menina triste, que tentou vários suicídios, e ela dizia para mim: olha, aquilo que meu bisavô fez comigo, eu gostei. Porque a maioria das crianças, quando são pequenas, elas aprendem aquele ato e acabam gostando. E isso é difícil depois de trabalhar isso internamente, que aquilo é ruim, mas que eu gostava. Então, era uma menina triste que vivia, a gente vivia encaminhando, e ela vivia cometendo suicídio porque ela falava que ela não queria viver. Então, como lidar com essas crianças que são abusadas, né? O quanto elas precisam de nós para que, eu não sei se elas chegam a ter uma vida normal depois de passar por isso. Não, eu só queria, né, concordar com esse aspecto que a Cristina está falando, é que assim, né, esse filme ele traz lindamente as diversas camadas das situações que vão ocorrendo, né?
que é essa fronteira entre o prazer e a identificação de que aquilo é algo que está sendo violento, né, para si próprio, né? Porque nos primeiros momentos ficava como uma coisa boa, né? Uma coisa alegre. Que bom, meu pai deixou eu deitar na cama. E corpo, a questão erótica, né? A questão de sentir prazer ao toque e como ir discriminando isso, né? Então, nessa situação do abuso, então tem esse aspecto envolvido também. O prazer que isso pode gerar e quais as implicações em termos de mundo mental, em termos de simbolização, em termos de significação, né? E aí, esse tipo de situação ao longo da vida. Então, no primeiro momento, aquilo não é identificado, depois isso é identificado, e ela traz a questão da culpa. Então, quando ela pediu desculpa para a mãe, ela estava pedindo desculpa do quê? Se não foi algo que ela buscou com a situação daquilo que ela viveu, que ela nem sabia o que era, né? Que vai despertando. Então, essas etapas. Então, eu acho que um dado que aparece, que as pessoas foram trazendo, todo mundo, né, nos depoimentos, é a questão do abuso dentro do aspecto sexual, ele gera também implicações de abuso e violência emocional, de violência psicológica, e, dependendo da situação, segue a violência física, que tinha também momentos em que ela relutou, ela não queria, e ela foi, né, assim, tinha machucados físicos. Então, tudo isso vai levando a uma série de questões, né? E a gente tem a questão de que muitas vezes o abuso bem precoce gera uma hipersexualização na criança, no jovem. Então, o caminhar para a área de prostituição muitas vezes acontece, né? Num caso como esse, não tem saída, né? É o que a gente, é o que aparece ali. Então, assim, esse pai tinha um aspecto também que ele questionava ela ir para a balsa. Então, de uma certa maneira, é como se ele também percebesse, né? Então, assim, como que é para ele dar conta daquela família toda e assim, o que podia ocorrer, né? Esse é o caminho. Ele não queria que ela fosse para esse campo de ser abusada por outros homens e o risco que isso implica também. E tem uma outra situação, é que assim, a mulher grávida, são tantas coisas, as fantasias, as ideias que se pode ter. Então, assim, pode ocorrer relacionamento sexual com a mulher grávida? Tem situações em que o homem acha que não, né? Então, mas o desejo sexual está presente. Então, isso muitas vezes vai para outras mulheres, que não a esposa, que não a sua parceira. Então, esse é um outro aspecto que também aparece no filme, que a gente pode levantar como hipótese, né? Eu não estou aqui colocando uma justificativa para o que o Marcílio fez, não, não é nesse sentido, mas a gente está falando de que ele também, né? Então, esse mundo aí todo, né? Então, é muita coisa, né, que acontece aí nesse filme que dá um campo grande para conversar, né? Mas vamos ver até onde vamos. Não, realmente a gente está vendo que o campo é enorme, né? Mas eu queria, qual é o seu nome mesmo? Bruna. A Bruna trouxe um ponto da identidade que eu achei muito interessante, né? Que é a identidade veio depois que ela teve voz, né? E a gente na psicanálise trabalha com as pessoas para elas poderem ter voz própria, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem algo íntimo, né, dela, né? Quem eu sou, né? E fica meio automaticamente vivendo a vida. E a psicanálise ajuda a pessoa a ter voz própria, né? Poder ser coerente com ela própria, né? Então achei isso o documento muito interessante de perceber. Quando ela teve voz própria, ela teve identidade.
E é isso que, né, pelo menos eu vejo que a gente pode fazer para as pessoas no consultório, a pessoa ter a própria identidade. Quem é você, né? Quem é você, né? Que no filme as mulheres eram muito silenciadas, mas o barulho final foi do revólver, né? Mas as mulheres eram muito silenciadas mesmo. A personagem principal, principalmente, ela era brava e bem quieta, né? Essa questão que vocês comentaram da questão da mulher grávida e de transar ou não com a mulher grávida, acho que o filme deixou assim que ela, para ele, naquele momento de gravidez, ela não era desejável para ele, né? E uma coisa, eu vi alguns materiais, um documentário na Netflix que fala sobre aquelas questões de abuso do treinador das meninas da equipe olímpica de ginástica dos Estados Unidos. E uma em particular falou que ela se sente um lixo, né? Ela se define como um lixo por ter acontecido esse abuso por ela. Então, essa questão da identidade que ela levantou também achei muito interessante, porque ela é, e não é um lixo, né? Ela é uma pessoa. Então, ela passa a ser, né? Então, é uma credencial que ela ganhou, né? De ser uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então, acho que ela sai numa situação assim de lixo para uma situação de ser gente. É muito lindo mesmo isso, muito lindo. Essa coisa da identidade também gostei muito. Tá bom, gente? Ué. Olha, então acho que a gente vai parar. Celina, especialmente, obrigado pela sua presença, ilustre presença, hein? E o, o próximo Cine Obrigada a Debate, vocês. Uhum. próximo Cine Debate é em março, eu não sei mais que dia. Virginia e Adelaide. Virginia e Adelaide são as pioneiras da psicanálise no Brasil, em São Paulo, né? Então é um filme que mostra um pouco da vida das duas. E, então estão todas convidadas. Dia 7 de março. 7 de março, mas é de tarde. Nosso horário aqui costuma ser de tarde, às 16 horas. O filme começa às 16 horas. Então, obrigado, Eliana, Cida, tá aí, quem mais tá aí? Adriana, Flávia, Fabiano. Obrigado a todo mundo que está aqui. Até mais, então. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada.